Lido um texto, creio que você tem sua Bíblia, temos o privilégio de termos várias versões da Bíblia. Uma das versões chama-se Linguagem de Hoje, uma linguagem muito acessível às pessoas que têm, às vezes, dificuldades em ler algumas palavras ou entender algumas palavras da Bíblia. Mas aí Deus, pela sua graça, sua misericórdia, Ele capacitou homens, pessoas, para nos trazer também uma linguagem, como disse, mais acessível a todos, linguagem de hoje. E foi lido o capítulo 4 do livro de Daniel, profeta Daniel. É um dos profetas que bem conhecidos. Quem não já ouviu falar sobre Daniel na cova dos leões? É uma história que todo mundo gosta de ouvir e também às vezes de contar. Quem não já ouviu também a história dos companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles entraram na fornalha, foram guardados por Deus, não de entrar na fornalha, mas de serem guardados dentro da fornalha. Então é um livro que muito nos chama a atenção. E foi lido o capítulo 4 deste livro. Eu gostaria de lembrar você que este capítulo 4 do livro do profeta Daniel, ele traz muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos que nos traz é que ninguém, mas ninguém mesmo, é tão poderoso que a ponto de o orgulho lhe ser, ou ele sentir-se bem com o orgulho, sentir-se bem por ser orgulhoso. Porque, na verdade, à luz da Bíblia, o orgulho é a negação do direito de Deus, do direito que Deus tem de nos governar. A pessoa orgulhosa é aquela pessoa que quer adorar a si mesmo. Sim, adorar a si mesmo. Mas Deus que está nos céus, Ele não dá a sua glória para ninguém. Toda adoração, todo louvor pertence a Deus. Deus, quando vê alguém com esta característica de uma pessoa orgulhosa, Deus, Ele entra em ação, Ele disciplina, Ele castiga. E o castigo de Deus não é aquele castigo de um pai assim carrasco, de um homem, um senhor carrasco, não. É um ensinamento que traz também restauração. E esta restauração culmina num viver em humildade. O resultado é o ser humano viver em humildade. É aquele pai que disciplina o seu filho, mas o objetivo é trazer o seu filho para mais perto de si, para que hoje ou amanhã ele possa ver o seu filho um homem, um cidadão, e sendo cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo. E às vezes é preciso que aconteça através de uma punição, e Deus também é o nosso Pai que está nos céus e que vê tudo.
e que sonda os nossos corações. Mas antes que adentremos a uma exposição deste capítulo 4, seria muito bom a gente falar alguma coisa sobre este homem chamado Nabucodonosor, que foi o segundo e maior rei do Império Babilônico. Era um rei que não temia Deus, ou seja, ele não era da linhagem de Israel, era um gentil, mas Deus, ele usou este homem. Deus na sua soberania porque ele, falamos de soberania porque ele usa a quem ele quer, faz como quer, aonde quer e como quer. Então disse a princípio que este Nabucodonosor, que é um dos personagens principais deste livro, foi o segundo maior rei de Israel, o segundo e maior rei, melhor, de Israel não, do Império Babilônico, melhor dizendo. Foi também um grande administrador. Ele era quem não se lembra de uma das maravilhas do tempo antigo, falava dos jardins de Babilônia, e estava ali as marcas deste homem, deste grande administrador chamado Nabucodonosor. Este homem também foi usado para cumprir os propósitos soberanos do Senhor Deus na história da humanidade. Porque Deus, ele usa quem ele quer. E ele estabeleceu, chamou este homem de meu servo, foi Deus que chamou. Assim como ele chamou também um outro homem de meu ungido, que era o rei Ciro, e usou também com propósitos soberanos também. O próprio Deus usou aquele homem chamado Ciro. E também ele foi o primeiro monarca da história. Esse rei Nabucodonosor, ele foi o primeiro monarca da história a dominar toda a terra habitada. Ele chegou a dominar. Veja que Deus deu a ele poderes, não poder absoluto, porque absoluto somente Deus tem poder absoluto. Às vezes a gente gosta muito de falar o soberano, não é o supremo. Por exemplo, temos nas nações, aqui no Brasil, nós temos o Supremo Tribunal Federal. Mas um dos profetas, por exemplo, o profeta Isaías, disse que todos os reinos da terra, todas as nações, para Deus, elas são nada, representam nada. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E este homem, Nabucodonosor, ele entrou por um caminho muito perigoso. Foi o caminho do orgulho. Se entendemos que o Império Babilônico, foi o império que implantou a idolatria. E o rei Nabucodonosor, ele é o símbolo do orgulho. E diz o texto, você pode acompanhar, que o rei Nabucodonosor, este rei da Babilônia, ele resolve enviar uma mensagem, falando sobre ele mesmo. Mensagem esta que foi destinada a todas as nações da terra. Naquela época, ele dominava. E ele falou dele mesmo, dizendo: saibam que o Deus Altíssimo, o Senhor Deus, fez em meu favor. Quero que vocês saibam o que foi que Deus fez
em meu favor. E disse ainda: pois Ele, Deus, este Deus, o Altíssimo, Ele é o Rei eterno, e o seu reino é para sempre, é sempre eterno, é por toda a eternidade. E se você acompanhar esse texto, capítulo 4, você vai encontrar ainda que esse rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, disse ainda, falando ainda sobre ele, ele disse: olha, eu vivia sossegado em meu palácio, porém, uma certa noite, eu tive um sonho. E que sonho? Um sonho que me deixou preocupado, disse ele. Foi lido que este rei convocou todos os sábios da sua corte para que desse uma explicação daquele sonho. Mas os sábios daquele reino, daquela corte, não puderam explicar. E foi lido também que de repente surge um jovem, um dos cativos de Judá, porque ele, Nabucodonosor, tinha conquistado também aquela pequena nação, Judá. Pensava ele que aquela nação não representava praticamente nada, mas estava ali o segredo de Deus. E de repente surge este jovem. Por fim, apresentou-se esse jovem chamado Daniel, que o rei, com o propósito de conquistar ou mudar a estrutura daquele jovem, a cultura, a firmeza, a fé, a confiança daquele jovem, diz a Bíblia que ele resolveu até mudar o nome de Daniel e pôs o nome de Beltesazar, em homenagem ao seu Deus, com letra pequena. Deus que não é Deus, não é porque só há um Deus. Continuando, diz a Bíblia que o rei disse: Beltesazar, o Beltesazar é o nome certo. Eu sei que você, veja que o rei conhecia um pouco a Daniel. Eu sei que você tem o espírito dos deuses. Daí você já identifica que era um homem pagão, não tinha conhecimento do Deus, do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador. Ele disse: olha, eu sei que você tem o espírito dos deuses. Olha, Daniel, você, além de ter, você não existe mistério que você não possa explicar. Por isso eu quero lhe contar um sonho que tive. E ele já havia dito que aquele sonho lhe deixou muito preocupado, muito tenso. E começou a contar o seu sonho, aquele jovem. Disse o rei Nabucodonosor: olha, Daniel, eu estava deitado e tive um sonho ou uma visão. E neste sonho eu vi uma árvore muito alta. A Bíblia, ela é rica em figuras. Não vamos pensar que Deus estava, porque Deus é quem dá os sonhos, Deus é quem revela os seus segredos a quem Ele quer, como usou a este homem.
Eu estava deitado e tive um sonho, uma visão, e nele vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. Além de ser alta, plantada no centro da terra. No centro, porque todo mundo, quem está no centro, chama a atenção de todo mundo. Por isso que Jesus, o nosso Salvador, quando ele esteve nesta terra, ele estava sempre no centro. E a Bíblia diz que o olhar de todos estavam nele, porque ele estava no centro. Ele está no centro da nossa vida. Por isso que sempre dizemos que a nossa vida, a vida cristã, é uma vida cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da nossa vida. Então, repetindo, disse Nabucodonosor: eu estava deitado e tive um sonho de uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. E ele continuou contando o seu sonho. E a árvore crescia, crescia, até tocar no céu. Olha, essa palavra, essa frase, tocar no céu, dá a entender que estava mexendo com o Deus, o Criador, o Deus que está sentado num alto e sublime trono, está nos céus. Então disse ele: a árvore crescia até tocar no céu. Nos faz lembrar de um texto bíblico no livro do Gênesis, quando os moradores de então resolveram desobedecer a Deus, porque a ordem de Deus era crescer, multiplicar e povoar a terra. E eles resolveram construir uma torre. E o plano, o projeto era construir uma torre que tocasse no céu. Esta expressão é muito forte. Era o projeto. Quando Deus escuta uma frase como esta, tocar no céu, e que a árvore crescia até tocar no céu, aí Deus entra em ação. Porque Deus, ele dá logo o diagnóstico de orgulho. Veja como Deus trata o orgulho. Para aquela geração que planejou construir uma torre, Deus disse não. A Bíblia diz que Deus confundiu a língua de todos. Até então era uma só língua, se falava uma só língua na terra. Aí Deus confundiu a língua de todos e eles não prosseguiram com o projeto, porque o projeto era uma torre que chegasse até o céu. E Nabucodonosor começou a contar, prosseguindo: a árvore crescia até tocar no céu, e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. Diz mais que os seus frutos alimentavam todos os povos. Enfim, ele era rei de todo o universo, ou seja, de toda a terra. No capítulo 5 deste mesmo livro, o escritor, ele chega a dizer que Nabucodonosor, ele tinha tanto poder, que a quem ele queria matar, matava, e a quem queria deixar com vida, deixava. Ele tinha poder, mas ele não era o todo-poderoso. Aleluia. Não, absolutamente não. Então, continuando, seus frutos alimentavam todos os povos. Significa dizer, todas as nações dependiam daquele rei
ou daquele reino, todos os povos. Ele continuou contando o seu sonho e disse assim: olha, apareceu de repente no sonho um anjo. E diz o texto bíblico que era um anjo tipo vigia, um mensageiro que estava vigiando. Assim como nós entendemos que existem milhares e milhares de anjos, ou seja, mensageiros de Deus, uma hora para proteger, uma hora para vigiar, para ver o que está se fazendo nesta terra. Deus, e a Bíblia diz que Deus nem dormita, anjo não dorme, né, também, não é? São seres angelicais, eles não dormem. E diz que de repente apareceu no seu sonho um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz alta, é que o anjo dizia: derrubem a árvore, derrubem a árvore, mas deixe apenas o tronco, o toco, ou seja, as raízes também, o tronco e as raízes. E quando Daniel, diz o texto que quando Daniel ouviu o relato do sonho, diz a Bíblia que Daniel ficou um tanto espantado, preocupado. E o rei certamente viu no semblante daquele jovem crente porque confiava em Deus, era um jovem israelita, era um jovem da descendência de Abraão. A Bíblia diz que era um jovem temente a Deus, era um jovem que em determinado momento ele disse que eu não vou aceitar as iguarias do rei, a comida do rei. Eu tenho que conservar a minha fé, não apenas a minha cultura. E Daniel ficou espantado, mas quando o rei contemplou a preocupação de Daniel, então o rei disse assim: olha, Daniel, não se preocupe. Não se preocupe com o sonho, seja com o sonho, aquilo que o sonho quer dizer. Não se preocupe, Daniel. Como diz, fica tranquilo. Mas, queridos irmãos, Daniel, mesmo sendo um cativo da tribo de Judá, não tinha tanta liberdade. Estava ali certamente porque Deus tinha um propósito na vida daquele jovem. Ele não queria ver o mal daquele rei. Ele sentiu o peso, a responsabilidade de interpretar aquele sonho para o rei. E Daniel, diz a Bíblia que Daniel respondeu ao rei e disse: ó rei, que me dera que este sonho que o senhor teve não fosse a respeito do senhor rei, e sim dos seus inimigos. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Assim como o Espírito Santo de Deus é o Espírito que se move desde o início da criação. Se você começar a ler o livro do Gênesis, você vai ver que o Espírito de Deus se movia. E creio que o Espírito Santo de Deus, ele se moveu na vida daquele jovem, e ele teve coragem de iniciar a interpretação daquele sonho. E disse: rei, o Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar no céu.
E que esta árvore era tão grande, rei, que podia ser vista de qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo podia ver esta grande árvore, que além dela ser muito alta, grande e alta, estava no centro. E também todos podiam se alimentar dos seus frutos. E Daniel prossegue dizendo assim: aquela árvore, rei, que o Senhor viu no seu sonho, aquela árvore és tu, ó rei. É o Senhor, pois o Senhor se tornou poderoso. O seu poder, rei, aumentou tanto, tanto, que chegou até o céu. No livro de Isaías há um texto falando sobre um anjo um querubim que resolveu lançar um plano para construir o seu trono acima. E diz a Bíblia que ele não desceu não, ele apenas foi expulso, empurrado. O Senhor, rei, tornou-se poderoso. O seu poder aumentou tanto que chegou até o céu. E Daniel continuou com a sua coragem vinda da parte de Deus e disse: tem uma coisa, e o Senhor viu também um anjo vigia no seu sonho. O Senhor viu um anjo vigia que descendo do céu e estava dizendo assim: derrube a árvore e deixe ficar só o tronco e as raízes. O Senhor ouviu a voz que bradou naquele seu sonho, naquela sua visão. E eu tenho que explicar, eu vou explicar também este fato. E Daniel disse: olha, trata-se, ó rei Nabucodonosor, trata-se da sentença do Deus Altíssimo. E esta sentença do Deus Altíssimo é contra o Senhor, ó rei. E ele disse mais, Daniel disse mais: e o Senhor será expulso do meio dos seres humanos. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos, também morará com os animais, também comerá capim e dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo orvalho. E isso durará por 7 tempos, ou seja, alguns intérpretes dizem que 7 anos. Até porque o número 7 na Bíblia sempre aponta para o número da perfeição, do número pleno. Durará até 7 anos. Até que o Senhor, rei, reconheça que o Deus Altíssimo, Ele domina sobre todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que Ele quer.
E também Daniel, ele deu outro detalhe. Ele disse: quanto à ordem que o anjo bradou dizendo: deixa o tronco com as suas raízes. Porque, irmãos, Deus deu este dom a Daniel, esta capacidade a Daniel para interpretar os sonhos dados por Deus a um homem que não temia Deus, mas Deus, Ele tem seus propósitos, como Deus soberano tem sim, e usa, repito, a quem Ele quer. E quanto a esta ordem que o anjo vigia deu para que deixasse tão somente o tronco com as raízes, aí Daniel disse: olha, é que, quero explicar, é que o Senhor, Rei, o Senhor, novamente o Senhor vai voltar a reinar. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que exalta, mas o Deus também que humilha. A Bíblia é cheia, ela é cheia de pontuações com estas expressões. Deus é aquele que abaixa e exalta, aquele que fere, mas aquele que sara, aquele que empobrece, mas ele também pode enriquecer. E Daniel apontou para o rei e disse: olha, este tronco e estas raízes, diz que o Senhor, rei Nabucodonosor, o Senhor vai voltar a reinar. O Senhor desceu, foi molhado pelo orvalho, comeu o capim como animal, mas ele diz: você vai voltar a reinar quando confessar e reconhecer que Deus, o Deus dos céus, o Deus Altíssimo, Ele domina o mundo inteiro. E Deus usou agora Daniel como um conselheiro, não qualquer conselheiro, mas um conselheiro vindo da parte de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso. Ele dá sempre uma oportunidade. Ele deu uma oportunidade aos habitantes da terra antes de Deus mandar o dilúvio. Deus disse: olha, daqui a 7 dias, eu vou dar 7 dias para que o dilúvio caia sobre a terra. Você tem 7 dias para se arrependerem e entrarem certamente na arca que Noé havia construído. E Deus usa o jovem Daniel como um conselheiro para aquele rei, porque Daniel havia tão somente explicado o sonho, interpretado o sonho. E Daniel diz: ó rei, atenção rei, aceita um conselho. A Bíblia diz no livro de Provérbios que na multidão de conselheiros se tira uma decisão sábia. Agora, rei, aceita o meu conselho, disse Daniel ao rei Nabucodonosor. Aceite o meu conselho. Que conselho? Um jovem crente tem sempre um conselho. Um crente tem sempre um conselho bom, se ele é crente, fiel a Deus,
não é tão somente ser crente, é ser crente fiel. Ele disse: olha, o seguinte, Deus, rei, primeiro, deixe de pecar. Mas que pecado? Olha, o pecado do orgulho é como se fosse o carro-chefe. É o pecado principal. Pode olhar que quando Adão e Eva, eles pecaram, porque eles queriam ser igual a Deus, conhecendo como Deus conhecia tudo. Ele foi um orgulho dos nossos pais. Primeiro, rei, deixe de pecar. Segundo, faça o que é certo. Mesmo que você sofra, às vezes, eu falei há algum tempo atrás, que às vezes o crente fiel, como Jó, como outros, claro que não existe crente 100%, mas existe aquele que luta para manter uma vida certa, uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus, e procura fazer certo, e às vezes dá errado. Mas fica tranquilo, se você está fazendo certo, e talvez aos seus olhos esteja dando errado, fica tranquilo que vai dar certo lá na frente. E Daniel continuou dizendo, dando o seu terceiro conselho, disse: rei, além de você deixar de pecar e fazer o que é certo, você deve deixar de pecar e fazer o que é certo. E, por favor, rei, acabe com suas maldades e ajude os pobres. E assim sendo, o Senhor poderá viver em paz perfeita, em paz e feliz. Mas, queridos, é que o homem é sempre homem. A Bíblia fala na dureza de coração, a dureza do coração do homem. Por isso que o profeta, um dos profetas, disse que Deus, ele fez, podemos dizer que ele fez a primeira cirurgia cardíaca, foi Deus que fez. Pois a Bíblia diz que Deus arrancou o coração de pedra e pôs um coração de carne, ou seja, um coração sensível. E diz a Bíblia que Nabucodonosor recebeu de Deus uma chance através daquele homem, daquele jovem profeta. Mas ele endureceu o seu coração, e diz a Bíblia que 12 meses depois destes avisos, destes conselhos que aquele jovem fiel a Deus, Daniel, deu para aquele monarca, rei Nabucodonosor, rei da grande Babilônia. E diz que ele estava, Nabucodonosor estava passeando no seu terraço, no terraço do seu palácio em Babilônia, e olhando, admirando o seu palácio, certamente muita beleza, e disse: como é grande a cidade de Babilônia, como é grande a cidade de Babilônia. Com o meu grande poder, disse ele, disse Nabucodonosor, com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, com a finalidade de mostrar quem? A todas as nações, a todos os povos, povos, línguas e nações, disse ele, mostrar a minha grandeza e a minha glória. Irmãos,
o orgulho é o maior inimigo nosso. Anota isso aí, grava isso aí. O orgulho é o maior inimigo nosso. Porém, a humildade é a maior amiga nossa. E diz o texto bíblico que Nabucodonosor ainda estava falando, pronunciando aquelas frases de arrogância, podemos dizer, representando orgulho. O meu poder, disse ele, fui eu que construí o meu reino para mostrar a minha grandeza e a minha glória. E diz a Bíblia que ele estava ainda falando, quando uma voz do céu, do trono do céu, disse: este reino não é mais seu. Este reino não é mais seu, Nabucodonosor. Porque a Bíblia diz, a nossa Bíblia, a sua Bíblia, a Bíblia que você está com ela em mãos, diz que Deus abate os orgulhosos, porém Ele dá graça, Ele exalta os humildes. E quando Ele faz isto, quando Ele abate os orgulhosos, quando Ele abate os orgulhosos, é a forma dele disciplinar. Mas o mesmo Deus, Ele disciplina com um objetivo, ou dando uma oportunidade para aquela pessoa reconheça, confesse e reconheça que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Deus, Criador de todas as coisas, Criador, sustentador, Ele domina sobre este mundo. Nada está fora do seu controle. E se você abrir, continuar lendo a sua Bíblia, a partir do versículo de número 34, você vai se deparar com a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. Diz o versículo de número 34. Depois que Nabucodonosor recuperou o seu juízo, porque ele estava em mãos, o orgulho faz a pessoa ficar com o juízo um tanto perturbado. Depois que ele recuperou o juízo, diz a Bíblia que ele louvou o Deus Altíssimo. E disse, versículo de número ainda 34, o rei disse: aliás, o versículo de número 35. O poder do Altíssimo é eterno, e o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos, versículo de número 36, para ele os seres humanos não têm nenhum valor. Porque o próprio Jesus, ele disse: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. E este nada você sabe o que representa. Este nada é zero.
0,0. Mas também o salmista escreveu dizendo: com o Senhor Deus, nós faremos proezas, nós saltaremos muralhas. Porque para Ele, para o nosso Deus, o Deus eterno, os seres humanos não têm nenhum valor, pois Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Uma hora Ele usa os anjos, outra hora Ele usa os moradores da terra, como estava usando Nabucodonosor, antes dele declarar o seu orgulho, a sua soberba, a sua presunção. E Nabucodonosor, depois de arrependido, ele pôde dizer: não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. E diz mais: e não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz, porque Ele é Deus. E o versículo de número 37 diz assim: portanto eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que Ele faz, disse ele, é certo e justo, e Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Que possamos receber esta palavra. Eu não digo que você receba esta palavra, mas eu digo que recebamos esta palavra como uma vacina. Vacina para o coronavírus, está aí o grande desafio. Até hoje não. Imagine quando se tivesse já disponível esta vacina. Você correria para se vacinar, porque é um ato assim, é algo preventivo para que você não seja infectado. Mas esta palavra, ela é uma vacina para mim, para você, para que nós não venhamos a entrar por este caminho do orgulho. Você há de convir que por exemplo, a ingratidão. É muito fácil você entrar por esse caminho de orgulho. A ingratidão é a marca do homem orgulhoso. A ingratidão. Nunca seja ingrato, tanto a Deus como ao seu semelhante que lhe ajudou. Disse que a ingratidão é a marca do homem orgulhoso. Mas também a gratidão, podemos dizer que é um terreno aonde o orgulho não se prolifera, não cresce, não prospera. A gratidão. Então sejamos gratos primeiro a Deus. O apóstolo Paulo, ele é um dos homens que nós não admiramos, mas ele tinha, todos nós temos o vírus do orgulho. Aquele mesmo Paulo que disse assim:
eu já estou crucificado com Cristo. O que uma pessoa crucificada faz? Alguma coisa? Absolutamente não. Prego nos pés, prego nas mãos. Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Mas no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ou seja, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, você vai encontrar Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele homem, aquele apóstolo que é um referencial para todos nós, até porque ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas irmãos, 100% humilde não existe. E Paulo tinha uma tendência, todos nós temos uma tendência, temos o vírus do orgulho. E a Bíblia diz, capítulo 12, que Paulo recebeu como se fosse uma punição, uma disciplina, um espinho, uma doença que lhe incomodava muito. E ele reconheceu, quando ele pediu 3 vezes para que Jesus tirasse aquela enfermidade, aquele espinho que lhe atormentava tanto. A Bíblia diz, 3 vezes ele pediu, aí a voz divina bradou, não, não e não, porque a minha graça te basta. E Paulo reconheceu que aquela disciplina, aquele espinho, era para que ele não se orgulhasse das visões que ele havia tido, momentos profundos com Deus. Possamos cultivar na nossa vida a humildade. Humildade de coração, como disse Jesus, aprendam de mim. Este sim, 100% Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, por dentro, e também demonstrou exteriormente também. Se somos discípulos seus, sigamos os seus passos. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça. Eu não digo, repito, eu não digo que Deus te faça, mas que Deus nos faça mais humildes, mais reconhecedores. Tudo o que temos, tudo o que somos, recebemos de alguém. Primeiro, do Senhor Jesus, e também de alguém que está ao nosso lado, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos. Que a ingratidão não venha encontrar lugar na nossa vida, esta marca da ingratidão, mas sim uma marca de gratidão, porque aí a humildade encontrará lugar para prosperar e termos uma vida feliz e abençoada. Amém.